Olá, bem-vindos a mais um podcast AgroConecta, uma ação do mestrado profissional em agronegócio sustentável, juntamente com os cursos de comunicação e agronomia. E a intenção da gente é discutir a sustentabilidade no agronegócio de uma forma acessível a todos. E hoje nós estamos no estúdio com a professora Fabiola Greco. Tudo bom, professora? Tudo bem, Marcos. Um prazer estar aqui, uma grande alegria estar aqui em Campo Grande. Agradeço o convite mais uma vez. Estou aqui para a gente bater um papo. E a professora Fabiola é zootecnista, mestra em pastagens, doutora em nutrição animal, pós-doutora também em nutrição animal. O mestrado, doutorado. E a formação foi na Universidade Estadual de Maringá. E ela fez o pós-doc dela na Universidade Estadual de Londrina. E ela é professora na Unopar, Universidade de Arapongas. Essa me corrige aí, professora, se eu estiver falando errado. Eu vou deixar agora a professora falar um pouco mais dela. A Unopar está em Londrina e Arapongas, né? A unidade que eu atuo hoje fica em Arapongas. Eu sou professora e coordenadora do programa Saúde e Produção Animal, que a gente tem mestrado e doutorado agora a partir desse ano, né? Foi uma conquista do nosso programa, né? Então eu sou professora titular lá do Saúde e Produção Animal e também do Biociência Animal em Cuiabá, né? Então, e sou aqui colaboradora, amiga e parceira aqui do agronegócio sustentável, né? Então, parcerias em pesquisas, em trabalhos, em disciplinas. Então, estou aqui participando do AgroConecta, que é uma nova conquista aqui do agronegócio. Parabenizo, né, o professor Marcos, a professora Denise e todos os envolvidos aí da comunicação por esse nova conquista de vocês, esse podcast, que é uma coisa que todo mundo que gosta de ouvir, fácil e levando informação, né, do agronegócio. Mesmo, professora. Ótimo. Como vocês viram, a professora, ela está visitando a gente aqui, mas a gente falou, não podemos deixar a Fabiola sair daqui sem a gente conversar com ela. De jeito nenhum. Então, professora, como a área da professora Fabiola é a nutrição, vem bem a calhar. A gente tem, dentro do curso, aqui nós temos os cursos de agronomia, os cursos de veterinária, e fazemos estudos. Somos parceiros em alguns estudos, na parte de nutrição de ruminantes. Fizemos agora, né, um mestrado e um doutorado, 2 alunos que saíram. Está saindo publicação agora, com estudos nutricionais. Eu acho que era legal a gente falar do assunto nutrição. Falar bastante da nutrição para o pessoal entender e saber qual que é a importância dele na produção animal. Tá bom, Marcos. Não, nutrição é a paixão da minha vida, né? Você falou que eu sou mestre em pastagens, forragicultura, mas o meu coração é da nutrição. Então, a nutrição, a primeira coisa que eu vou falar para quem estiver nos ouvindo, é que a nutrição é a sobrevivência do animal, é o primeiro fato. Para ele sobreviver, ele precisa estar nutrido, né? Mas tem um recadinho que os professores usam muito em sala e a gente usa muito na vida profissional, né? Tem o tripé de sobrevivência, né? Nutrição, reprodução e sanidade animal. São os 3 pilares, né, para o animal ter um bom desempenho, para um rebanho ter um bom desempenho na fazenda, para a gente ter uma boa saída desses animais lá no futuro. Então, a nutrição, além de fazer o animal sobreviver, vai fazer o animal viver bem, ter um bom desempenho. Então, dependendo da nutrição que um técnico utilizar, seja um agrônomo, um médico veterinário, um zootecnista ou um técnico em agropecuária, né, se ele souber usar a nutrição a favor do objetivo dele, que seja levar um lote de bois para o abate, fazer uma vaca produzir mais litros de leite por dia, fazer um cordeiro produzir mais carne durante os 4 primeiros meses de vida dele. Então, a nutrição vai levar a um melhor desempenho, vai contribuir para a saúde do animal, porque um animal bem nutrido, consequentemente, esse produtor, esse dono, esse pecuarista vai gastar menos com medicamentos, fatalmente, porque a saúde também entra pela boca, né? Então, a nutrição vai favorecer a vida desse animal em vários aspectos. Então, eu falei da nutrição, vai fazer ele sobreviver, vai fazer ele ter desempenho, né? Falei também que vai ajudar na sanidade, porque vai prevenir muitas coisas, um animal bem nutrido, e também na reprodução. Um animal que não está com a nutrição bem feita não vai se reproduzir de forma ideal,
da melhor forma que ele poderia. Então, ele vai ter um pacote completo. Então, a nutrição, falando desses 3, dá para a gente ver a importância que a gente tem que dar para a nutrição em uma fazenda. E muitas vezes lá na graduação, os alunos ainda não conseguem enxergar esse ponto, onde que a nutrição pode chegar, né, a influenciar. Então, ao meu ver, claro que todas as áreas são importantes, né, sanidade, patologia, fisiologia, né, a nossa área é muito rica e muito ampla, né, a medicina veterinária, a zootecnia, a agronomia, né, então são muitas coisas. Mas esse tripé tem uma influência direta e a nutrição é uma das bases desse tripé. Isso é importante falar, e até vou te jogar a bola aqui para você cortar. Quer dizer, então, que se a gente pegar o animal e deixar no pasto, não está tudo resolvido. Nem sempre está tudo resolvido, né? A gente tem que... Eu também puxo a sardinha pro lado da pastagem, né? Eu não estou aqui para defender uma coisa ou outra, ou confinamento, ou pastagem, mas assim, o Brasil é um país tropical e muito rico em pastagens. Nós temos pastagens excelentes, de excelente qualidade, que a gente pode, em algumas fases da vida do animal, em algumas categorias do animal, a gente consegue sustentar esse animal somente a pasto, com sal mineral, né? A gente consegue sustentar contento em algumas fases da vida do animal. E em algumas épocas do ano, né, que a gente tem a sazonalidade da produção forrageira. Então, em algumas épocas, a gente tem excesso de pastagens, excesso de forrageiras ricas, e em algumas épocas do ano, em algumas regiões do país, isso não acontece. Em algumas épocas, vai ficar um déficit, vai ficar um gap ali na alimentação do animal, ou seja, vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar faltando nutrientes, e aí é a hora desse técnico, esse médico veterinário, zootecnista, agrônomo, entrar com ferramentas para suprir as exigências desse animal e fazer com que esse animal chegue no desempenho que a genética dele permite, né? Então, em algumas fases, eu tenho que lançar mão de ferramentas nutricionais para auxiliar esse animal, para esse animal me render aquilo que ele é capaz de render, né? Então, posso deixar a pasto? Em algumas épocas, sim, mas em algumas épocas não vai ser sempre assim. E a professora Fabiola, ela está com uma gama de cursos de nutrição animal. E para a pessoa, né, quem já é formado, quem está estudando, quem está fazendo disciplina de nutrição, quem quer melhorar o conhecimento e o aprendizado dentro da sua fazenda, para tirar o máximo possível. E não só da sua fazenda, mas aquela fazenda que você presta assistência, que você é uma parte da produção. E aí, professora, a senhora falou lá no curso, eu até estou adiantando o assunto, mas acho que vale bem a pena falar aqui que estava falando sobre o pasto, né? Então, existem tabelas onde as pessoas já passaram por pesquisadores fazendo levantamento de necessidades dos animais, né? Então, nessas tabelas, a professora vai falar um pouquinho, o que ela mostra para você para pensar na responsabilidade de montar uma dieta, uma ração? Boa pergunta, Marcos. Né? Nós temos as tabelas que têm as exigências nutricionais por espécie de animal, né? Tem a tabela dos ovinos, tem a tabela do bovino de leite, do bovino de corte, e assim sucessivamente para todos os animais. Então, nessas tabelas, né, fixas, existem as exigências. Uma vaca leiteira que produz 40 litros de leite, tem a exigência dela para proteína, para energia, e da mesma forma, um garrote com 500 quilos de peso vivo, que está na fase de terminação, tem as exigências para essa fase. Então, nessa tabela você encontra o que o animal precisa. E quando a gente vai montar uma dieta para o animal, que essa é a palavra correta, né? Elaborar uma dieta, formular uma dieta para o animal, eu tenho que me basear nessas tabelas de exigências. A partir disso, eu formulo uma dieta ideal para aquele momento da vida do animal, para a fase fisiológica que aquele animal está vivendo, porque pode ser uma fêmea em gestação, uma fêmea em lactação, ou ambos, né? Um animal em terminação. Então, eu formulo a dieta de acordo com a necessidade daquele animal e de acordo com o desempenho que eu quero proporcionar para aquele animal. Porque eu posso escolher, eu quero que esse bovino ganhe meio quilo por dia, porque eu vou abater esse animal só daqui 4 meses, ou eu quero fazer um confinamento mais curto e quero que esse animal ganhe 1,2 kg por dia. Então, eu vou gastar com uma dieta,
eu vou fazer uma dieta com alguns nutrientes, com alguns ingredientes, conforme o meu objetivo. Eu quero ganhar só um pouquinho por dia lá, 500 gramas, 300 gramas por dia, no caso de um bovino, porque eu vou demorar para vender, agora não está numa fase boa da arroba do boi, eu quero segurar o lote. Mas se eu não der a ração, ele pode vir para trás para recuperar isso? Ou se eu não fizer nada, ele vai ter o efeito sanfona, vai emagrecer, ou eu quero fazer uma dieta para realmente intensificar o ganho de peso. Então, tudo parte do objetivo do pecuarista também. Né? Eu quero vender daqui 1 mês esse lote. O que a gente pode fazer? Ou não, eu quero vender só daqui 4, 5 meses. Então, tem uma estratégia. Né? A nutrição e a pecuária, eu falo que tem muitas estratégias, né? E junto com a pecuária e valor de arroba, é uma atividade especulativa até também. Qual o momento certo para vender? Qual o momento certo para comprar? Então, envolve o lucro em si, envolve muito mais coisas. Mas nós hoje estamos aqui focados na nutrição, né? Então, com relação à estratégia nutricional, eu posso me programar para ter coxo, para ter ração, né, para colocar alguma coisa a mais para os animais comerem, somente nas épocas de escassez de alimentos, na época que o pasto está seco, né, chega uma época do ano, no inverno, o pasto fica com um teor de proteína bruta abaixo de 4%, 3%. Isso não atende a exigência de nenhuma categoria de animal. Né? Então, é uma época que o animal vai sofrer, vai perder peso, o rumen dele não vai funcionar como deveria, por essa deficiência de proteína bruta. Então, um planejamento estratégico do técnico, né, para ter um ano tranquilo e para não ter esse efeito sanfona, chegar lá nos meses de seco, o animal perder peso, os animais perderem peso. Então, é interessante fazer esse cronograma, esse planejamento. Você vai ter feno, você vai ter silagem, se eu vou fazer feno em pé com pasto, né? Por mais simples que seja a estratégia, ela tem que existir para os animais ficarem respaldados com a alimentação durante todo o ano. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Aliás, eu já nem lembro qual a pergunta que você fez. Não, mas quando a conversa está boa, tá assim, boa, né? a gente vai ver em devaneios, porque na realidade respondeu sim. Você já até falou do curso. Vamos falar um pouquinho da estratégia. O que a professora está falando é o seguinte: eu tenho momentos que eu preciso suplementar o animal. Você estava falando, eu estava aqui pensando, falei, olha, puxa, era uma boa até a gente falar da reprodução. Geralmente o processo de reprodução aqui no estado, Paraná deve ser parecido, lá onde você está, lá em Londrina, o pessoal começa a preparar as vacas, tudo a partir de outubro. Tudo depende do início de chuvas, então ele pode atrasar um pouco, o que é porque vai fazer a estação de monta. E vamos pensar que esse é um período que você usava o clima, falando, olha, estão saindo da seca, vão ter comida, de repente não tem. Aqui no estado não choveu outubro, não choveu setembro, não choveu outubro, choveu novembro, dezembro quase nada, janeiro quase nada, agora em abril está chovendo. E aí ele vai se dar o luxo de entrar com vaca magra e touro magro? Eles vão emprenhar? Vai perder dinheiro, né? Vai perder dinheiro. Às vezes você põe uma ração que ela não tem um preço convidativo, mas se você for pensar lá na frente, você vai perder, não vai ganhar. Então não é um custo, né? É um investimento. É um investimento, exatamente. Essa ideia, né, do pecuarista, isso já tem mudado, essa cultura de, isso é um custo. Não, isso é um investimento. Porque o pessoal da agricultura, eles levam isso muito a sério, né? O investimento na sua lavoura. Né? Ele não passa um ano sem fazer uma adubação. Agora, já o pecuarista, a gente tem mudado isso. E isso já mudou muito, ainda bem. Né? Porque é um investimento, tanto seja na pastagem, ou seja com insumos, com sal mineral, com ração, né? É um investimento para eu não perder com esse animal. E hoje em dia, né, a situação do clima, aquilo que você falou, a gente não tem estações bem definidas mais. Né? Que antigamente a gente sabia exatamente quais os meses que iriam chover, quais os meses que teria seca. Hoje em dia isso tem mudado muito. E o pecuarista e o agricultor, eles ficam à mercê disso. Tá? Então, a estratégia para o pecuarista é se ele se programar, ele vai conseguir, pelo menos, passar essa fase sem maiores dificuldades e conseguir realizar uma estação de monta e conseguir manter as vacas com um bom score corporal para reprodução. Ele tem que garantir isso e ficar de olho nisso. E também estar atento a isso. O que vem acontecendo com o clima, com as pastagens. As pastagens estão declinando rapidamente, não tem o que fazer, o clima, a gente não tem poder sobre ele, e aí a gente tem que ir se preparando para chegar nessa fase e garantir que a gente tenha fêmeas
aptas para reprodução. Lá no sul, eu falo sul porque a professora está em Londrina, Uhum. né? Lá já existe, acho que pela característica da gente ter muita pequena propriedade, né? A diferença de nós aqui, nós sempre temos grandes propriedades. Essa tradição de guardar comida é mais comum, né? O pessoal ter silagem. É comum. Lá tem essa cultura, tanto silagem quanto feno. Uhum. Então, os produtores investem nisso, né? E tem muitas empresas trabalhando só com isso. Então, o produtor, às vezes, ele nem tem condições, mas ele terceiriza, vem o maquinário, faz a silagem dele lá, faz o feno. Então, isso facilitou muito. Esse comércio da parte de conservação de forragens lá no sul está bem para frente, tá? Está evoluído. Então, o produtor tem se prevenido muito mais. Mas sabe o que eu acho que é uma característica? Apesar de a gente não estar geograficamente... E propriedades pequenas lá, né? Propriedades pequenas. Exatamente. Lá O custo de armazenamento é mais luxo. barato. Exatamente. Lá as fazendas são menores, então ele tem que fazer isso. Ele tem que conservar o pasto dele, já é cultural, seja sob a forma de feno ou silagem. Alguma coisa ele tem que fazer. Você poderia dizer que lá você tem as 4 estações bem marcadas? O outono é fresco, o inverno é bem frio. Estou te fazendo essa pergunta porque aqui nós dividimos em, apesar da gente chamar de outono. Não, aqui você só tem verão, seca, na minha opinião. Para sua pele é só verão, mas a gente tem assim o calor o ano inteiro. Mas o que a gente tem? Era bem marcado a estação da chuva e a estação das secas. A gente tem uma estação de seca bem prolongada. Mais do que 6 meses, muitas vezes, 9 meses, 10 meses. E quando vem a chuva, às vezes é muito concentrada. Então, vamos dizer que a gente tem bem marcado 3 meses de chuva e a gente tem aí a maior parte de seca. E aí a gente divide em seca e chuvas. Na chuva é uma bonança. Sobra comida. Eu acho que as pessoas esquecem que vai vir a seca. Porque não temos essa tradição de não guardar, incrível, de guardar. Que acaba sendo mais caro, porque guardar é mais barato que você ter que tirar o dinheiro, comprar ração. E mesmo guardando, ele não fica independente de uma ração, né? Não fica independente. Você perguntou das estações lá no sul, isso, né? No Paraná. Isso. Eu acho que a gente tem melhor definidas as estações do que vocês aqui. A gente tem a chuva mais concentrada também no período do verão, isso com certeza, mas ela se estica por um prazo maior. Eu vejo que na nossa região a gente tem chuva por um período mais longo que vocês. Não fica só em 3 meses do ano, né? Então aí isso facilita um pouco mais até para a produção de materiais, né? Mas assim, como a gente tem chuvas mais distribuídas, no momento de fazer a conservação, por exemplo, eu vou fazer um feno, né? Teve um ano, o que aconteceu? Muitos produtores perderam o feno. Por quê? Porque chovia no meio do processo. Né? Aconteceu no ano passado com vários produtores da nossa região. Por quê? Como a gente tem as chuvas distribuídas, então o feno agora está em ponto de enfardar. Não vai chover. Não, chovia. Então, mas assim, tudo tem seu lado bom e o lado ruim, né? Mas facilita para a produção em geral nossa, isso facilita muito. Mas também não nos livra de ter que comprar ração. Sim. De ter que ter que você nunca atinge a necessidade de proteína e energia. Você vai usar menos, né? Mas você, para atingir aquele nível dependendo da exigência do animal que eu estou trabalhando, o animal que eu quero entregar para o mercado, né? Somente o pasto, às vezes, não é suficiente. Não vai chegar nos níveis, né? Exatamente. E isso daí, professora, eu sei... Fala um pouquinho das suas pesquisas. Você trabalha lá com nutrição, lógico. E o que a senhora tem pesquisado ultimamente? Então, eu gosto muito da linha de subprodutos, porque a nossa região lá, a gente tem muita agroindústria, né? De laranja, de cevada, de café. Então, nós temos muito agroindústria. Então, eu já fiz pesquisa com casca de café, com polpa cítrica, né? Que é o bagaço da laranja. Já fiz com glicerina bruta. Deixa eu lembrar, o que mais? Vários subprodutos. Girassol. Então, a gente vê as agroindústrias que a gente tem na região, fazemos algum acordo, né, doação, e usamos esses resíduos, esses restos, né, entre aspas, né, porque são materiais de alto valor também, e menor custo. Então, isso faz melhorar a viabilidade econômica da dieta, né? E a gente faz um balanceamento dessa dieta para que ela
atenda às exigências daquele animal. Então, eu consigo melhorar a rentabilidade do produtor. Então, as minhas pesquisas são sempre baseadas nisso, em substituir um alimento nobre, por exemplo, milho, soja, substituir por algum subproduto da agroindústria. Isso é uma linha que eu trabalho bastante. E eu também tenho uma parceria com uma multinacional de fertilizantes, que é a UPL, e então eu também tenho feito pesquisas com braquiária e pânico na linha de fertilizantes. Adubando com adubação, né, e outros produtos da empresa. Então eu tenho essas duas linhas que eu tenho trabalhado bastante, né, e uma é totalmente voltada para o coxo, nutrição, e a outra para pastagem. Então eu atiro para os dois lados e não defendo nenhuma bandeira, gosto das duas. Animal a pasto e animal confinado. Cada uma atende um objetivo. A gente não tem que estar de um lado ou do outro. Ótimo. E vai ter momentos que a gente pode deixar o animal só a pasto e vai ter momentos que é necessário adquirir, formular uma dieta, né, e fornecer o coxo para o animal. A gente tem que defender as duas coisas. Exatamente. E a gente falou até, né, um pouquinho antes, a gente falando de bovinos, de carne, a nutrição chega nesse nível de alterar a qualidade da carne ou o sabor da carne, né? O pessoal que tem um paladar mais apurado, ou o pessoal mais gourmet, que sabe identificar o sabor da carne, eu não sou dessas, tá, gente? Não. Eu só como a carne, eu gosto de carne bem mal passada e pronto. Agora, saber, essa carne veio de um boi de confinamento ou essa carne veio de um boi a pasto, mas tem gente que sabe. Né? O bom consumidor, um churrasqueiro, eu acho que ele sabe. Né? Teve umas vezes que eu comi carne e eu achei estranho. Um sabor mas diferente. Aí você não tem como rastrear para saber se foi da criação ou guardou errado, né? Você comprou uma carne que estava, depende do estoque, e a rastreabilidade te daria isso, mas a gente acaba não indo atrás. Você fala, não gostei dessa carne. Mas esse é o caminho. Mas eu até te falei isso porque um ponto forte das minhas linhas de pesquisa é a qualidade da carne. Gosto muito de estudar a qualidade da carne. Ir com os animais até o abate, e aí levo uma amostra da carne desse animal para o laboratório, e aí faço uma gama de variáveis para avaliar se a nutrição que eu estou utilizando provocou alguma alteração ou não na qualidade da carne. E uma coisa que já tem registrado muito nas pesquisas é isso, é que quando eu trabalho com confinamento ou pastagem, eu provoco uma alteração na qualidade da carne. Não foi uma pesquisa que eu fiz, né? Mas isso tem já tanto que a gente literatura. Eu acho que é fabuloso o estudo de nutracêuticos, né? Você dá uma dieta específica para você ter mais ácidos graxos esterificados, ácidos graxos de cadeia curta, insaturados, estudo insaturados, né? Buscando melhorar a saúde humana, né? O nível então a gente de sabe pesquisa que altera da nutrição mesmo, já está nesse ponto. Isso mesmo, proporcionar mudanças na dieta que produzam mudanças nos ácidos graxos da carne do animal. Isso. Porque quanto maior o teor de ácido graxo insaturado, melhor para a saúde humana. Então é um ponto forte da nossa pesquisa e que envolve a saúde única, né? O nosso objetivo final, né? É claro que a gente quer o desempenho do animal, mas nosso objetivo final é alimentar a população, a sociedade, estudar para que isso aconteça, melhorar a qualidade de vida, oferecer produtos de origem animal de melhor qualidade. Esse é o nosso grande objetivo, né, da nossa profissão, é esse. Exatamente. E a gente chegou agora na hora dos mitos e verdades. Qual que é o mito ou a verdade que nós vamos ver hoje, professora? Vamos lá. Eu digo ou você diz? Você diz. Eu vou dizer. Aí você responde. Eu sou um pecuarista, sou um produtor. Aí eu compro uma ração. Eu posso dar ela para todos os animais, inclusive espécies diferentes, cavalo, mula, galinha, com aquela mesma ração? Mito, totalmente mito. E o pior mito que poderia existir, né? Porque é o sonho de um produtor, de um pecuarista, ele compra lá 1 tonelada de uma ração só, um tipo só, e dá para a fazenda dele. Dá para os equinos, dá para os bovinos, dá para os carneiros, dá para todo mundo. A mesma ração. E não pode. Não pode, não. Não devemos fazer isso. A gente tem até alguns perigos, né? Por exemplo, se eu fornecer um sal mineral de bovinos para ovinos, eu posso ter problemas, inclusive de morte de animais. Intoxicação, tá? Né? Intoxicação. Pela composição mineral, né? Excessiva, né? Porque excessiva para os ovinos, né? Precisa mais de cobre do que o ovino é sensível ao cobre. Né? E outros detalhes. Mas fora isso, né? Isso entre espécies diferentes, a gente já com certeza não faria isso.
ou às vezes até dentro da mesma espécie. Eu vou comprar a mesma ração lá para os bovinos, eu vou dar essa mesma ração para os bezerros, para os novilhos, para as vacas em lactação, para touro. Não, não é o ideal. Isso é um mito. Porque as exigências desses animais, os animais que estão lá em crescimento, como um bezerro e um novilho, eles estão em crescimento, eles estão formando músculo. E um animal que está em terminação, ele já cresceu tudo que ele tinha para crescer, de osso e músculo. Ele vai só estar acumulando gordura. Então, as exigências desses animais são totalmente diferentes. Então, se eu der a mesma ração para um bezerro e para um animal adulto, eu não estou atendendo às exigências de um ou de outro. Então, o ideal é que sejam diferentes conforme a categoria do animal. Primeiro, conforme a espécie do animal, se é bovino, ovino, equino. Segundo, conforme a categoria desse animal. Se é um animal bezerro, novilho, adulto, ou seja, jovem. Se é boi de corte ou boi de leite. Exatamente. Vaca de corte, a aptidão leite, também, se é um animal, se é um bovino de leite ou se é um bovino de corte. É. Também mudam as exigências. Isso mesmo, mito. Então. Mais um mito quebrado. Obrigado, Fabíola. Foi Eu que muito agradeço. bom. Já passou o nosso tempo. Que e pena. A gente poderia falar mais umas Eu nem 2 contei horas. minha história, mas como eu estou te entrevistando, eu não vou falar a minha história de nutrição. Não, mas é porque eu comecei em empresa de sal mineral. Olha só. E aí, de ração. E aí depois eu vi que ninguém ia muito para frente quando dava tudo errado. Aí eu fui para a área de intoxicação. Mas é muito bom. Mas obrigado por você estar aqui hoje. A gente ter conseguido uma agenda no seu tempo para estar junto com a gente aqui. Fabíola vai ministrar curso de nutrição agora, de como fazer rações. Nesse começa amanhã, quando a gente estiver falando esse podcast, isso já aconteceu, mas com certeza ela vai estar nesse momento. Fica propaganda para os próximos, né? Próximos. É um curso de imersão em formulação de dietas para ruminantes, que é bem o assunto que a gente falou hoje. Então é um prazer estar aqui na Uniderp. Agradeço mais uma vez o convite da Denise, do professor Marcos, do reitor Cristiano. Então é um grande prazer estar aqui nessa casa, que também considero minha casa. Conheço o professor Marcos há 10, 12 anos e a professora Denise. Então é uma alegria estar aqui, contribuindo. São nossos parceiros de pesquisa, de trabalho. Trabalhamos com as mesmas coisas, com ruminantes em geral, com ovinos, que é uma paixão em comum que temos aqui, trabalhar com os ovinos. Então é uma grande alegria estar aqui. Espero ter contribuído, Muito legal e parabéns pelo podcast de vocês. Achei muito legal. Obrigado, Fabíola. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.